Oi, gente, tudo bem? Só para a gente começar aqui a entender, para vocês terem um suporte para conseguir fazer as atividades do Trilhas, tem gente que está com um pouquinho de dificuldade. Então, atividade 3, que é essa que a gente pede para vocês fazerem nessa sequência, e aí, para você chegar nessa atividade, as da semana passada você tem que ter feito, ou seja, você assistir os videozinhos, ler os textos que explicam alguns conceitos que são importantes para chegar aqui e a gente conseguir entender a atividade. Tá? Então, às vezes, não entendi, não sei o que eu vou fazer, é porque você não veio seguindo essa sequência, essa trilhinha que a gente vai colocando para você de conhecimentos que vão ser importantes para chegar aqui na atividade e você mostrar aquilo que você aprendeu, ou construir melhor o seu conhecimento, tá? Então, vamos lá. A fotossíntese e o fluxo de energia entre os seres vivos. Trilha de conhecimentos, todos os seres vivos necessitam de energia para sobreviver. O ser humano obtém energia a partir dos alimentos, ou seja, se alimenta de outros seres vivos. Você se alimenta de plantas, de sementes, quando você come arroz com feijão são sementes, partes de plantas, de seres vivos. Você vai lá e obtém energia. Come um bife, batata frita, enfim, você está se alimentando de fontes animais e vegetais, incorporando energia por meio da sua alimentação. Você então é um ser que a gente chamou no material de heterótrofo. Se alimenta de outros seres vivos, obtém energia de fontes externas. As plantas, assim como os seres humanos e outros animais, também são seres vivos e necessitam de energia para sobreviver. Você já se perguntou o que as plantas fazem para obter energia? Se a gente parar aqui para pensar um minutinho, você pensa assim, a planta não come nada, sei lá, ela pega a aguinha do vaso, a luz do sol, eu preciso deixar ela no ambiente bem ventilado, mas como ela obtém energia, né? Aí provavelmente vai vir na cabeça de vocês um processo que vocês estão ouvindo desde quando vocês eram pequenininhos, desde o ensino fundamental 1, falando, as plantas fabricam o próprio alimento. Aqui a gente vai dar um passinho a mais, a planta não só fabrica o próprio alimento, tá? Ela é capaz de transformar coisas do meio abiótico, lembra que a gente falou coisas não vivas, então, ar, aí com seus componentes, aqui importante pra gente o CO2, energia luminosa do sol e água, né? Além de nutrientes que ela pega também pelas suas raízes, mas para a fotossíntese são esses os nossos ingredientes: CO2 gás carbônico, a luz solar e a água. Ela vai pegar esses nutrientes, esses compostos, vamos chamar assim, compostos abióticos, e vai utilizar eles para fabricar um composto orgânico, isso que a gente chamava de próprio alimento. Então, a partir de coisas não vivas, compostos abióticos, o esse A de negação, não vivo, a planta vai utilizar o processo de fotossíntese para fabricar compostos bióticos, coisas vivas. Beleza? Então, vamos lá. Pensamos nisso? Então, como que a planta obtém energia? Como você poderia escrever isso com suas próprias palavras? Essa ideia você tem que ficar aí na mente para conseguir fazer as próximas atividades. Para terem energia, as plantas precisam de alguns elementos. Antes de continuarmos, escreva nas linhas abaixo quais elementos que você acredita que as plantas precisam para obter energia. Além do que a gente veio discutindo, você pode utilizar esse esqueminha aqui, tá? Fazer uma leitura dessa imagem. O que essa planta está precisando? Lembra que as setinhas entrando, que ela absorve do ambiente. Então, aqui ela está absorvendo água, dióxido de carbono, que é a mesma coisa que fala o CO2, ou gás carbônico, são nomes diferentes para a mesma coisa. E ela está liberando oxigênio, produzindo glicose, percebe que vem a setinha para ela mesma, isso quer dizer que ela produz e ela absorve, ela utiliza, tá? ATP é uma forma de energia, é uma molécula química de energia dentro das células, tá? De todos os seres vivos, das plantas, como são seres vivos também, e a energia do sol que a plantinha está absorvendo. Então, pensa nisso que a planta está absorvendo, olha aqui o esqueminha e coloca aqui, transcreve na perguntinha do seu Trilhas. Lembrando, professora, eu não recebi o Trilhas, o que eu faço? Lá no Google Classroom eu coloquei o trilha de aprendizagens para vocês, tá? Nos formatos digitais. E aí você não vai poder digitar a resposta. Mas você faz a mesma coisa que a gente faz em sala de aula. Anota no seu caderno, página tal do Trilhas, exercício 1, né? E coloca a resposta. Aqui a gente tem um textinho para fazer a leitura. Esse textinho, a gente já discutiu isso em textos que eu coloquei de apoio,
tá? Eu não vou fazer aqui a leitura com vocês, porque a gente vai focar nas explicações das atividades. Vamos praticar. Então, página 102, o que você tem que fazer aqui? Observe a imagem do texto e preencha a tabela indicando o que está acontecendo em cada seta. Então, você vai lá para o desenho, que está aqui no texto, e vai olhar a setinha laranja. Setinha laranjinha que está aqui, essa amarelinha. O que está acontecendo aqui? Né? A luz do sol está vindo aqui e o que está acontecendo com essa planta? Ela está sendo absorvida? Não está? Você vai escrever uma frasezinha para transformar em palavras aquilo que o desenho está dizendo. A setinha verde, olha aqui que ele dá o exemplo pra gente. Planta produzindo o próprio alimento, carboidrato e açúcar. Vamos entender como está lá no texto. Isso foi a linguagem que o professor que escreveu esse material utilizou para explicar. A setinha verde aqui, glicose. Glicose é um carboidrato. O que é um carboidrato? É o nome genérico que a gente dá para todos os açúcares. Como a glicose é um tipo de açúcar, logo ela é um carboidrato. Então, a planta produz carboidrato, glicose. Você poderia escrever, a planta produz glicose e ATP. E absorve, que ela vai utilizar nas suas funções vitais. Você poderia escrever isso de uma forma diferente. A planta produz carboidrato e energia, em vez de usar ATP, para ela mesma aproveitar. Escrever de uma forma mais simples. Então, você vai sempre estar aqui vendo a setinha, olha para o desenho e tenta entender o que essa seta quer dizer ali na imagem, tá? Aqui, mais fácil, classifica os seres vivos abaixo em autótrofos e heterótrofos. Autótrofo. Lembra desse auto? Como autossuficiente. Ele fabrica alimento para ele mesmo. Ele não precisa se alimentar de ninguém. Então, a gente está falando aqui de seres que fazem fotossíntese e fabricam o próprio alimento. Você vai olhar a imagem e vai pensar, quem fabrica o próprio alimento? E vai escrever aí autótrofo. Heterótrofo, quem se alimenta de outros seres vivos. Hétero vem do outro, trofos quer dizer alimentar-se, alimentação. Então, quem se alimenta de outros seres vivos? E vai escrever aí o termo heterótrofo embaixo das imagens que você achar que representam os seres heterótrofos. Na página 103, vamos construir uma cadeia alimentar? Lembra das cadeias alimentares? A gente trabalhou isso em sala, tá? Elas vão representar um fluxo de energia. Então, aqui, elas sempre vão começar com um autótrofo, uma planta, uma alga, algum ser vivo que faz fotossíntese, que fabrica ali o próprio alimento, naquele termo que vocês aprenderam lá atrás no ensino fundamental 1. Então, e essa setinha, ela vai representar, a gente vai ler ela como serve de alimento para. Ela está indicando um fluxo de energia. Então, milho serve de alimento para o rato. O rato serve de alimento para a cobra serve de alimento para o gavião. Isso quer dizer que se o milho é o produtor, se ele é aqui o meu ser que faz fotossíntese, ele dá a entrada de energia no ecossistema e essa energia, quando o rato come o milho, vai passar para o corpinho do rato. Quando o rato serve de alimento da cobra, para a cobra, essa energia vai do rato para a cobra. Se a gente fosse voltando, a gente chegaria à conclusão de que toda a energia nos ecossistemas entra por parte dos autótrofos dos produtores. Tá? Então, ideias que vocês têm que lembrar. Se esse é um produtor, todos esses são os consumidores. Lembrou desses termos? Consumidor, o primeiro que se alimenta diretamente do produtor, consumidor primário e assim sucessivamente. Eu não vou explicar mais, não dou resposta. Já estou dando uma parte, né? Porque eu não me aguento. Então, vamos lá, na C. Questão C. Vamos construir uma cadeia alimentar? A cadeia alimentar ou teia alimentar é uma forma de representar a relação alimentar dos seres vivos. Normalmente, começamos com a representação dos seres autótrofos, milho, e depois ligamos esse ser vivo a um ser vivo heterótrofo herbívoro. Nesse caso aqui, o rato, quando se alimenta do milho. Que se liga a um heterótrofo carnívoro, nesse caso, cobra, se alimenta de outros animais. Outro heterótrofo carnívoro, gavião, tá? Agora chegou a sua vez. Utilizando os seres vivos da questão B, construa uma cadeia alimentar. Então, ele te dá um exemplo aqui, né? A gente analisou esse exemplo. E você vai pegar esses seres vivos que são citados aqui, tá vendo? Você classificou como autótrofo e heterótrofo. E você vai construir uma cadeia alimentar desse ambiente. Lembrando que você tem que saber quem se alimenta de quem nesse ecossistema, tá? E começa sempre pelo produtor.
a dica de ouro. Toda a cadeia alimentar começa pelo produtor, ok? E não se esqueça do sentido da seta. Aqui nesse quadradinho você vai representar a cadeia alimentar com aqueles animais e aquela planta que está na página anterior, na questão B. Questão D. Todos os seres vivos obtêm energia por meio de alimentação. Percebemos até aqui que nem todos os seres vivos se alimentam da mesma forma. As plantas obtêm sua energia realizando o processo de fotossíntese a partir da energia luminosa do sol e de outros elementos para realizar esse processo, enquanto os animais obtêm energia alimentando-se de outros animais e plantas. Tá vendo aqui? Quantidade de energia gigante nos autótrofos. Porque você tem que pensar o seguinte, o autótrofo fabricou energia para ele. A maior quantidade de energia do ecossistema vai estar no autótrofo. Ele vai ter que sobreviver, vai produzir sementes, produzir folhinhas, estruturas corporais, tudo isso gera gasto de energia. Então, quando chegar aqui um herbívoro se alimentar desse autótrofo, chegou aqui o consumidor primário, ele não vai pegar a totalidade de energia que o autótrofo transformou pela fotossíntese. Ele vai pegar uma partezinha muito pequena, a gente estima que 10% só de energia passa de um nível trófico para o outro. Por quê? Nível trófico são esses andares, o autótrofo, o consumidor primário, secundário, tá? Então, o autótrofo produziu energia, mas também gastou. Quando o herbívoro comeu o autótrofo, ele se alimentou, ele absorveu parte dessa energia. Ele também vai gastar energia para sobreviver, para ir atrás de mais alimento, para fugir de um predador. Dessa energia, uma parte dela, 10% só, ele vai transformar em estrutura corporal. Quando chegar o heterótrofo carnívoro, ele vai só conseguir absorver 10% dessa energia disponível aqui no nível trófico do heterótrofo herbívoro. Então, a gente vai tendo perda de energia ao longo dos níveis tróficos. Entendemos essa ideia? Vamos fazer aqui a página 104. A partir das informações da imagem, faça novamente a cadeia alimentar da questão C, representando a quantidade de energia de cada organismo vivo que cada organismo vivo obteve ao realizar fotossíntese ou ao se alimentar de outro ser vivo. Então, você vai desenhar uma pirâmide de energia, pensando aqui, ó, nesse modelinho que ele tem aqui. Então, quem estaria aqui com maior energia daqueles seres vivos que você viu, classificou como autótrofo e heterótrofo? Quem seria esse autótrofo? Quem é esse herbívoro? Quem é o carnívoro? A gente tem mais de um carnívoro ali. Como seria o nível, a quantidade de energia nesse próximo nível trófico? Então, se baseia nesse esquema e pensa que essa energia vai reduzindo ao longo dos níveis tróficos. Represente aqui a pirâmide indicando, cada andar vai indicar um nível trófico. Então, o primeiro retângulo que eu vou desenhar aqui vai ter que ser do meu produtor. Quem é o meu produtor ali? Depois eu vou colocando retângulos cada vez menores para representar cada nível trófico. Muito bem. Então, fez tudo isso. Manda pra gente foto se precisar, manda pra gente dúvida se tiver. E depois a gente vai parar um pouquinho para falar da atividade 4. Ah, professor, não entendi nada, você fala muito rápido. Gente, é vídeo. Vai lá, para um pouquinho, olha a questão, vê se você não entendeu. Não entendeu? Anota lá para mim nos comentários. Ah, professora, isso eu não entendi. O que me dá? Você pede um socorro lá, que eu vou te ajudando no sistema do Google Classroom, tá bom? Beijão, abraços, se cuidem.